Graça e paz, queridos. Shalom, shalom. Glória a Deus. Queridos, como eu venho falando, nós não temos sala de crianças. Embora hoje algumas crianças nossas não estão aqui, mas nós não temos salinha de crianças, não temos mais o cultinho infantil. Embora quando nós tínhamos o Ministério Infantil funcionando durante os cultos, nós tínhamos um zelo para que fossem os professores, os pastores de criança ali, treinados, equipados, para estarem fazendo uma obra grande ali, não para ficar os tios impedindo que as crianças dessem trabalho aos pais. E quem acredita, quem já ouviu falar, eu já acreditei bastante, e tem bastante pessoas que eu conheci, que olha, eu vou numa igreja que ensine os meus filhos. Vocês já ouviram isso? Eu quero estar numa igreja que ensine os meus filhos, que ensine as minhas crianças. Não vou pedir para vocês dizerem amém. Por quê? Porque isso está errado. Porque não é a função da igreja ensinar as crianças, é a função dos pais. Biblicamente está escrito lá em Deuteronômio que os pais devem ensinar os filhos quando eles estão deitados, quando eles estão sentados ao redor da mesa, caminhando. É função dos pais. Ontem nós levamos as crianças na Hebron, teve uma festa para as crianças ali e depois teve uma gincana. Eles estavam fazendo perguntas para as crianças. As crianças, perguntar quem era, por exemplo, o marido, a esposa de Eva, quem era a esposa de Adão. Quem era a esposa de Adão? Obrigada, Marcos. Muito chique. Quem era a esposa de Adão? As crianças não sabiam. Perguntas muito simples que eram feitas para as crianças tinha ali até 14 anos. Eles não sabiam. É culpa da igreja? Com certeza não. Os pais têm a função de ensinar as crianças no caminho que devem andar. Os pais ensinam os filhos, certo? Então, por que no culto nós temos uma célula de crianças? Temos esse trabalho, nós investimos nisso também. Mas no culto nós acreditamos que as crianças aprendem. E é tanto que quando eu preguei da última vez, eu estava falando sobre psicologia na igreja, que eu falei, a psicologia diz que não se deve falar não para criança, nunca fale não para criança. E o Pietro ali sentado na cadeira, queria levantar a mão para falar. Não, de vez em quando, olha a fala do Pietro, tem 7 anos, de vez em quando é necessário falar não. Ele queria falar durante o culto. Aí na pregação do Bruno, o Bruno falando sobre Davi, que daí ele desobedeceu. O Pietro também deu a dele. Eita, que agora ele está perdido, agora já era. Ele desobedeceu. E assim, eu soube do filho da Valdene, que tem 7 anos também, eles fazem os comentários, eles entendem. A Manu, do Maurício, na igreja, era bem menorzinha, devia ter uns 4 anos, ela interage com o pastor. Então, as crianças entendem, é aquele negócio assim, a mãe quando está grávida, ela fica falando para o marido, conversa com ele, conversa com o bebê, ele entende tudo, é ou não é? As mulheres grávidas aí. Depois, quando a criança nasce, que o pai quer dar uma bronca na criancinha pequenininha, fala assim, não fala assim com ele porque ele não entende nada. Entende? Se a criança entende no ventre, ela entende muito mais. Depois, uma criança pequenininha assimila tudo. Então, nós insistimos, crianças devem ficar no culto, perto dos adultos. Porque as crianças são separadas dos adultos o tempo todo. Na igreja, na escola, vai ficar só no meio de crianças. Depois, quando os pais saem, ficam só as crianças. Depois não entende quando um adolescente, um jovem está agindo igual criança. Porque não aprendeu com os adultos. Então, quem convive aí com o Vitor, meu neto tem 10 anos, sabe que ele tem umas tiradas assim, umas sacadas, uns insights assim, porque ele anda no meio dos adultos o tempo todo. Deu para entender? Ah, mas e se a criança aqui
durante a palavra, começar a bagunçar, a gritar. Nossa orientação é: leva no banheiro, tenha uma conversa com essa criança, com o seu filho, ensina. 1 hora de culto, a criança precisa aprender que tem hora que ela vai comer, que não é na hora do culto, tem uma hora que ela vai brincar, não é na hora do culto, tem hora para tudo, e na hora do culto é hora da palavra. Por que eu sei disso? Porque eu criei três crianças. E quando eu ia na igreja, era uma igreja muito grande, às vezes as tias vinham buscar os meninos para levar para a salinha. Eu falei, não vai. Ah, mas aí elas ficavam bravas. Então eles não podem fazer bagunça, porque era gravada. O culto era gravado. Não podem fazer bagunça, porque o pastor não gosta que criança grite, chore, faça bagunça, porque vai sair na gravação. Falei, não tem problema, fique tranquilo, meus filhos não vão fazer bagunça. Eles não ficavam comendo bolacha, não ficavam comendo durante o culto. Claro que não ficavam o tempo todo olhando para a cara do pastor, mas eles aprendiam, porque eu falava, quando chegar em casa eu vou perguntar o que o pastor falou. Ok? Aprendi isso, gente, com outras pessoas. E nós queremos que você também aprenda, se você tem criança, as próximas crianças que chegarem, tem aí criança que vai ser amamentada, as mãezinhas vão ficar ali mais perto de onde pode trocar uma fralda. Hoje está quente e a gente entende o desconforto da criança, entende até o seu desconforto, mas já vai acabar. Amém? Amém? Tudo isso para nós entendermos que até tem... Eu usei, gente, esse negócio de colocar a criança no cantinho do pensamento. Você já ouviu isso? Na escolinha, nas escolas tem esse negócio de colocar a criança no cantinho do pensamento. Então vai lá, você está na sua casa, você quer que a sua criança coma brócolis. Criança chora, faz uma birra, tal, não quer comer brócolis. Aí você põe sentado no cantinho do pensamento a criança de 4 anos, que ele tem que entender que faz bem para o metabolismo dele. Criança de 4 anos. Criança não sabe o que está acontecendo, ok? Somos favoráveis ao uso da vara? Somos, com equilíbrio. A Bíblia também fala que não vai espancar, não é para matar. Certo? E é o último recurso na disciplina das crianças. Tem etapas. É para usar a vara? Está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, eu não vou atualizar a Bíblia. E alguém já falou, já ouvi pastor falar, mas ali a vara está se referindo à palavra. O filho de um pastor que nós tivemos tinha 10 anos. Um moleque atentado que aquele menino era, parecia endemoniado. E quando algum líder ia chamar a atenção dele, eu vou falar para o seu pai. Ele falava, não problema nenhum, meu pai só usa a palavra. Ele não tinha o menor problema com o pai dele, porque o pai só usava a palavra. Então o menino era atentado. Agora, pode usar uma vara na vida do Eico? A irmã diz que pode. Mas o menino já tem 15 anos. O que fazer com adolescentes? O que fazer com adolescentes? Usar a vara, querido, aí já não dá, né? Aí é complicado. O que fazer com adolescente perturbado? Ensina quando é criança, porque quando chegar na adolescência, não vai dar trabalho. Meus filhos deram trabalhos normais de adolescência, mas nada que eu quisesse me matar por causa disso. Amém? Então, nós continuamos com o ensinamento de salinha. Não vai ter nessa igreja na hora do culto. Também vou explicar depois por que não o culto de jovens. Porque não a reunião só de jovens, certo? Porque a Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança. Criança já nasce sabendo fazer o que é errado, gente. Já nasce sabendo fazer o que é errado. Eles sabem mentir, eles sabem manipular, eles sabem tudo. Mas nós vamos falar sobre isso. Na última vez, eu falei sobre as 5 linguagens do amor. Nós temos o livro aí. E aí fui dar mais uma olhadinha na Bíblia sobre pessoas falando sobre as 5 linguagens do amor. Queridos, isso é tão humanista, tão humanista. E eu trouxe aqui um curso que nós fizemos na igreja, e nós vamos trazer também um dia, que chama Autoconfrontação. Esse curso tem a duração de 6 meses. Nós fizemos algumas vezes na igreja. Chama Autoconfrontação. E eu e o Ronaldo brigávamos muito, muito, muito. E eu me sentia tão
dolorida, doíam os meus ossos. Você já sentiu dor nos ossos? Porque só dói quando você se sente muito injustiçada, muito injustiçado, dói a alma. E doía os meus ossos. E um dia nós tínhamos brigado. E eu estava deitada na cama e era um tempo de ministração do autoconfrontação. Nesse tempo era eu que ministrava, só eu, não tinha outros professores. E eu estava com a página aberta ali, eu estava chorando, mas eu chorava, nós já éramos pastores. E eu estava com tanta dor, eu estava me sentindo tão injustiçada pelo que o Ronaldo tinha feito, pelo que ele tinha falado, foi tão tenso. Seu marido já te humilhou, que você teve vontade. Você falou, eu vou embora para casa da mamãe. Só que a gente já era casada há tanto tempo que eu não ia falar isso. Não vou, mas eu queria pegar o carro e vou para São Paulo, vou ficar lá um mês lá. Nunca peguei, nunca fui. Mas estava ali, eu falei, esse negócio vai durar, isso vai rolar. Já pensou em briga de casal que assim, até depois não tem mais a briga, mas fica ali aquela, né? Ele não fala com ela não fala com ele, cada um na sua. A cama tem ali a divisão que cabe um caminhão no meio, com os dois deitados, aquela coisa e tal. E eu peguei para estudar a matéria que eu ia dar naquela semana, caiu bem em 2 Coríntios 13. Foi um tapão na cara, explicando que está ali o amor. O que é o amor? O que é o amor? O amor tudo sofre. Tinha lá uma explanação sobre tudo sofre. O amor tudo suporta. Tinha lá eu ia abrir para vocês. Não, vou dar aqui. Vocês vão amar. Ali eu me levantei sarada, curada, restaurada, liberta, transformada e cheia de arrependimento. Porque eu estava me sentindo tão injustiçada quando a palavra de Deus diz o que é o amor. E eu já era pastora. E quando você vê lá nas 5 linguagens do amor, aquilo ali é tudo humano, maligno, animal. Por quê? Porque é um amor cheio de exigências e de limites. É o amor até a página 5. É aquele negócio do casal que tem um amor até a página 5. Então era comum falar que todo casal briga. E eu sei que não é verdade, que não é todo casal que briga. Éramos nós que brigávamos. E aí você queria colocar no generalizado, para todo mundo faz isso. Aqui fala sobre depressão, fala tanta de ansiedade. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, ou eu fico com a Bíblia, ou eu fico com os psicólogos, ou eu fico com aquilo que está escrito na palavra, ou eu vou ouvir o que o mundo está ensinando. Eu sou contra treinar, nós aqui pregamos que é errado tratar as emoções. Claro que não, porque emoções não tratadas é matéria-prima para o diabo operar. Nós temos que tratar as emoções sim, à luz da palavra. À luz da palavra. Algumas vezes é preciso que haja uma intervenção de remédio. Pode até ser. Porém, quando chega nesse nível, saiba que todo remédio que psiquiatra, porque você vai no psiquiatra, ele vai te medicar. E a medicação é a base de deixar você neutralizada. Eu usei uma expressão que é para falar sobre TI, né? Aquele transtorno de emoções intermitentes. Transtorno de explosões intermitente. Aquele que fica cego de raiva. Quando vê, já fez. O Ronaldo era assim. Ele ficava cego de raiva. Uma vez ele quebrou a porta do quarto do nosso apartamento. Com um murro. Ele queria dar em mim. Mas não deu. Ele deu na porta. Quebrou a porta. Ficou lá a porta. Mas eu nunca contei de mim, eu vou contar. E eu quero que vocês compartilhem comigo isso, por favor. Sejam solidários a mim. Grávida do meu primeiro filho, eu tinha crises histéricas. E eu ficava tão irada, quando eu puxava meu cabelo, eu arranhava o Ronaldo e tirava a pele dele nas minhas unhas. Mas me dava tanta ira, eu dava vontade de meter a cabeça na parede. Você já ficou assim? Não levanta a mão, para você não se denunciar.
Você já ficou com uma vontade de meter a cabeça na parede? Eu tinha tanta vontade, mas aí a vontade de meter a cabeça dele na parede, não a minha. Aí nós fomos no médico, porque falei, eu estou preocupada, porque eu estou grávida, estou de 7 meses. E o médico era muito conceituado lá em São Paulo. Na verdade, ele fez os partos de quase todos os filhos dos meus irmãos, muito conceituado, e nós fomos e sentamos ali santamente e explicamos a nossa preocupação com a gravidez, porque aquilo ia afetar o nosso filho. Quando ele terminou de ouvir o que nós estávamos falando, ele olhou para o Ronaldo e falou, meu querido, eu vou te dar uma solução para essa situação dela, porque grávida não pode tomar remédio, certo? São os remédios para equilíbrio de humor, para segurar o humor, para reter o humor, para esse negócio de humor. Ele falou, quando ela tiver a próxima crise, tira a cinta e dá uma surra nela. E eu fiquei olhando para ele assim. Queridos, eu lembrando disso até hoje, eu não fiquei com raiva dele, eu não fiquei. Foi como eu tive um insight. Eu tive uma revelação diante daquele médico. Falei, nossa, então quer dizer que isso é de mim e eu posso controlar? Nunca tive raiva daquele médico, mas também nunca mais tive crise histérica. Foi uma revelação, ele me salvou, ele me libertou. Deu para entender? Certo? Então, se nós seguirmos a palavra, isso aqui é tão forrado de palavra, que quando você termina o curso, você pode até se esquecer mais lá na frente, mas a palavra vai continuar gritando nos seus ouvidos, o que é o que Deus quer de nós, amém? Ok, eu quero perguntar para vocês se você sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra. Vamos fazer aqui uma escola. Quem quer aí falar o que Jesus veio fazer na terra? Quem sabe? Veio salvação, é salvação. O que ele veio fazer na cruz? Tá bom, 2 coisas, salvação e libertação. Veio salvar do quê? Dos pecados. Então, na mente da igreja, Jesus veio salvar de algo e veio libertar de algo. A concepção que a igreja tem a respeito do que Jesus fez aqui na terra é sempre negativo. Tirar e salvar. Salvar do pecado e libertar. Até as nossas músicas são nesse contexto pejorativo. Mas qual foi o verdadeiro propósito de Jesus quando veio para a terra? Será que o cristianismo, queridos, é só sobre tirar? Ele quer apenas ser o nosso Salvador. Nós temos até uma música bonita que o Nado cantava, meu Salvador. É só isso que ele quer ser? Ali em Romanos capítulo 10, verso 9, se o Daniel puder colocar, ele não quer ser apenas o nosso Salvador. O nosso foco está errado. Ele salvou, é o começo de algo. Romanos, se com a tua boca confessares que Jesus é, se com a tua boca confessares que Jesus é, Ele quer ser o nosso Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele não está focando de onde Ele te tirou, Ele está focando naquilo que Ele quer fazer com você. Deuteronômio capítulo 6, verso 22 e 23, enquanto ele coloca ali, é o texto que fala que Deus veio tirar o povo dele do Egito. Ele tirou. Não é só sobre tirar. Deuteronômio, o Senhor realizou diante de nossos olhos sinais, obras portentosas e juízos terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. Próximo. Quanto a nós, entretanto, fez-nos sair de lá para nos conduzir até aqui e nos conceder herança a terra que, sob juramento, havia prometido aos nossos pais. Outra tradução fala, ele nos tirou de lá para nos levar, para nos trazer. Ele nos tirou para nos fazer entrar na terra prometida. Então vamos lá, vamos ver, igreja. Se você entender isso, você vai entrar numa nova dimensão.
Se você fica só, eu estava ouvindo alguém falar que igreja é hospital. Igreja não é hospital, igreja é um quartel-general de soldados bem armados, bem treinados. Tem uma enfermaria para os soldados feridos, mas o soldado ferido não fica lá. Ele vai lá, se cura e volta para aquilo que Deus chamou. Deus nos tirou de lá para nos levar para a terra prometida. Um outro texto, Atos 26, 17. E onde você está de fato agora? Onde você está? Você entrou ou só saiu? Você saiu do Egito, você saiu do pecado, você foi liberto do pecado, e onde você está agora? Então eu ia usar esse exemplo aqui. Esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Depende da sua percepção de vida. Ele está meio cheio ou meio vazio? O que eu quero perguntar é: você só saiu do pecado e está combatendo, lutando, sofrendo, arrastando? Ou você está, Deus te transportou? Vamos lá. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio. É 26:17. Próximo. Para lhes abrir os olhos, converter-os das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então ele nos tirou das trevas para a luz. Ele nos tirou das trevas. Eu quero ler mais dois textos. 1 João 3:8, por favor. É necessário que nós entendamos qual a posição que nós estamos, para nós entendermos o nosso posicionamento aqui. Nós somos tirados daqui para sermos levados para cá. Então não é uma questão de ser um copo meio cheio ou meio vazio. Ele está meio cheio. Então eu estou caminhando. Eu estou sendo transportado, eu já estou nele. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para... No seu caso é assim também? O Filho de Deus se manifestou para... Vamos de novo? O Filho de Deus se manifestou para... O objetivo do Senhor Jesus foi destruir as obras do diabo na minha, na sua vida. Para isso ele se manifestou. E Colossenses 1:13 bate tudo, fecha tudo para você entender. Colossenses 1:13. Você precisa entender em que lugar você está em Cristo. Você está ainda focando na salvação? Você já foi salvo, meu querido. Agora você é filho. Você precisa entender de herança. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem uma tradução que diz assim: Ele nos libertou das trevas, nos arrancou das trevas, e nos transportou Ele nos tirou do império das trevas. Tem uma tradução: Ele nos arrancou do império das trevas. Você foi arrancado com violência do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. O problema é ficar aqui no meio do caminho, olhando para lá. Meu alvo é lá, e eu tenho que saber o que eu tenho em Deus agora, o que eu tenho em Jesus agora. Até eu estava ouvindo uma palavra falando assim: olha, fica falando em rompimento. Você precisa, fica falando aí em rompimento. O que precisa de rompimento? Aquilo que tem impedimento. Se a sua vida vive tendo impedimento, está na hora de parar com isso. Está na hora de você andar na luz de Deus. E hoje eu trouxe mais uma das coisas que nós trouxemos para dentro da igreja, que fala sobre infiltrados. E eu falei para Ana colocar esse tema de propósito. O tema da palavra de hoje é: você é o ponto fraco de Deus. Você, segundo esse tema, você é a última bolachinha do pacote para Deus. Você é a última Coca-Cola no deserto para Deus. Não vou falar amém para vocês não repetirem amém, porque isso está errado. Eu quero falar sobre duas coisas que foram infiltradas na igreja e que nós acabamos trazendo para a nossa vida, e você precisa saber. Ou seja,
Se você foi tirado do Egito para ir para a terra prometida e você está ainda no deserto, se iludindo, se confundindo com as coisas que tem pelo meio do caminho, é isso que Deus quer que vocês façam. Que você se liberte das coisas que estão te enganando, das sutilezas do engano, para você permanecer no reino do Filho, do amor de Deus. E essa frase é da teologia do coach. É uma fala que é sobre a teologia do coach. E eu quero falar, talvez você tenha ouvido muitas dessas falas, talvez até na igreja, porque tem até um livro, um trabalho falando sobre empreendedorismo de palco, que é a nova religião do homem secular. Isso dentro da igreja. Dentro da igreja. O coach é um exercício profissional empresarial. E ele nasceu no mundo da performance, do jogo. Mundo de resultados. E transportaram essa metáfora para a vida. E transportaram também para dentro da igreja. Quem já ouviu essas frases assim? Você é o ponto fraco de Deus. Se você é o ponto fraco de Deus, quer dizer que Deus tem um ponto fraco. E você serve a um Deus que tem um ponto fraco. Quem quer servir a um Deus que tem um ponto fraco, nem que esse ponto fraco seja eu? Nem pensar. Deus sentiu falta de você, por isso te criou. Vocês já ouviram? Você é o centro do coração de Deus. Você é a última bolachinha do pacote. Você é demais. Você tem que ter mentalidade de águia. Você tem que ter mentalidade de águia. Tem que ter um mindset vencedor. Mente de águia. Você tem que destravar. E tem um negócio de network também. Network é assim, se você tem pessoas, 5 pessoas ao seu redor, que são pessoas que não vão te levar lá em cima, não vão te impulsionar, não vão te colocar lá, foge dessas pessoas, se afasta de todo mundo. Está contra aquilo que a palavra de Deus diz. Certo? E tem o tal do destravar. Você tem que destravar. E na hora de fazer o apelo, não é, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque você vai para o inferno desse jeito. O apelo é, venha jogar no time dos vencedores. Esse é a teologia do coach. Eu vou fazer, eu mando na minha vida e Deus vai torcer por mim. Deus é o espectador da minha vida. Eu tiro Deus do centro. Tem uma outra, Deus escreve com lápis, você é a borracha. Eu ouvi muito disso, gente. Vocês ouviram já? Deus escreve com lápis, você é a borracha. Ou seja, nesse contexto, Deus é só um espectador. Ele vai torcer por você. Ele vai torcer para dar certo. Isso quando não fala de universo, dessas coisas. A filosofia coach fala que o evangelho, aquilo que já está escrito no evangelho, só que com deturpação. É a ideia do Éden. A serpente falando, Deus não falou assim, mas não era bem assim. O texto fora do contexto, parece que é evangélico. As promessas da teologia do coach são completamente diferentes das promessas da fé. Eu não vou entrar por isso aqui, depois a gente pode ter um curso sobre isso na igreja. Mas querido, vocês aqui, que eu saiba, até onde eu sei, vocês todos são cristãos. Todos vocês conhecem a palavra. E quando eu falava sobre essas coisas, tinha uma arranhadura no meu espírito, que eu falava, tem alguma coisa que não está batendo. E mesmo assim eu falei, mas está na Bíblia, está na Bíblia. Eu falei, eu não sou a menina dos olhos de Deus, não está escrito lá, certo? Está na Bíblia, mas fora do contexto. O evangelho do coach é um cristianismo de alta performance. É aquele negócio, aquela disputa, né, nas lideranças das células. Tem uma super disputa, você é um cristão super performado. Ela diminui a visão da grandeza de Deus. Se Deus tem um ponto fraco, só que assim, a Bíblia fala realmente que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só que, quando você olha lá para a montanha, quando Moisés estava lá na montanha, que a montanha tremia, que era trevas, que tinham raios, que tinha tudo aquilo, quem chegasse perto ia morrer. Você vê que Deus também é perigoso.
certo? Ele é fogo consumidor. Dele é a vingança, ele fala. A taça da ira de Deus está cheia. Então nós não falamos de um lado da teologia tirando o outro. Então o evangelho do coach tem uma mistura, se misturou até nas empresas com misticismo. Não se fala em arrependimento, em se tornar como Jesus, não. Se fala em você se tornar a sua melhor versão de você. E lá em Jesus, o cristianismo é a religião dos fracos, daqueles que precisam e sabem. Quando eu vou para Jesus, eu sei que eu estou perdido. Eu só preciso ser salvo, eu só preciso ser salvo e liberto se eu estou escravo, se eu estou necessitado de ser liberto de alguma coisa. No coach é diferente. O problema é que o teu potencial não foi destravado ou está perto de pessoas erradas. Essa é a filosofia do coach. O pecado eu usei tanto isso, queridos, que na minha plataforma do YouTube, lá até no Instagram eu coloquei as áreas em que eu trabalho, ou trabalhava, claro, que não trabalho mais com isso. O pecado é uma falha, é desenvolvimento pessoal. Eu queria me especializar em desenvolvimento pessoal. O pecado não é pecado, é uma falha. É uma falha. O cristianismo não é sobre autoaperfeiçoamento. Na teologia do coach, você melhora, você se torna uma pessoa melhor. Mas no cristianismo, quando eu venho para Jesus, eu tenho consciência que eu sou miserável, pobre, cego e nu. Quando Jesus fala para aqueles homens, ele fala raça de víboras. Não, foi João Batista. Foi João Batista que fala raça de víboras. Ele fala, a consciência em Jesus é eu sou completamente incapaz de ser melhor em mim mesmo. Eu não sou a última bolachinha do pacote. Se eu não me arrepender dos meus pecados, não fizer confissão de pecados, não receber Jesus como Salvador, eu vou para o inferno, eu vou para o abismo. E isso nunca é falado. Jesus veio trazer o evangelho dizendo, vocês são maus, são dignos de condenação. Mas ele disse, eu resolvo isso morrendo por vocês na cruz. Eu vou vencer o pecado, eu vou vencer o inimigo. E o escrito de dívida que era contra você, eu vou aniquilar, eu vou rasgar. Eu entendo que eu não preciso vir para a igreja todos os domingos para ser salvo. Eu entendo que eu preciso primeiramente me arrepender dos meus pecados. Confessar os meus pecados e receber Jesus como o meu Salvador. Amém? Tem outra coisa que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Quem aqui já ouviu falar sobre constelação familiar? Eu sabia que vocês não tinham ouvido ainda sobre isso. Eu quase fiz isso. Quase fiz esse treinamento. Mas sabe quando tem alguma coisinha que você fica... Nossa, tem alguma coisa errada. Constelação familiar, por que eu quero trazer para vocês? Eu sabia que vocês não tinham feito, mas eu tenho ouvido muita gente falando que todo mundo devia fazer. Certo? Ou constelação sistêmica, ou constelação familiar sistêmica. É uma terapia familiar sistêmica que estuda fenomenologia e a atitude dos Zulus, aquela tribo africana em relação à família. É ocultismo. É ocultismo. E nada que nasce espiritualista vai se tornar puro e santo. Aqui eu quero aproveitar esse gancho para falar a vocês assim, queridos, tudo que você vê que tem um fundo espiritualista, olha, é hindu, foge. É oriental, é medicina oriental, foge. Foge. Porque tem fundo espiritualista, tem uma raiz, nasceu num fundo, em algum momento era espiritualista. Foge dessas coisas. Uma pastora amiga nossa teve depressão profunda, com várias doenças que decorreram disso aí. E aí correram para socorrê-la, porque ela estava a ponto de cometer suicídio. E aí começaram a tratá-la com um psiquiatra renomado numa faculdade em Jundiaí. Começaram a tratar, ela começou a ir e tal, mas ela disse que chegou no momento que ela ficava deitada numa maca e ele entrava e tinha umas essências
um cheiro de incenso, uma coisa assim e tal. E ele começava a fazer umas coisas. Começava a fazer umas coisas lá, só que ela começou a orar em espírito. Ela falou, o que eu faço? O que eu faço? Ele começou a fazer aqueles negócios e ela sentiu o Espírito Santo falando para ela, ora em línguas, fica orando em línguas no espírito. Aí teve uma hora que o psiquiatra falou assim, você está fazendo alguma coisa que não era para fazer, que eu não estou conseguindo fazer o que eu tinha que fazer aqui. Para agora. Ela disse que ela desceu da maca e saiu fugida de lá. Ela foi fugida, conseguiu dinheiro de qualquer jeito, foi fugida, voltou para a cidade dela, de ônibus. Ela falou, eu parecia doidinha na rodoviária, porque eu ainda estava com a mente toda assim e tal, mas eu fugi de lá. Então, o que nasce espiritualista, querido, não entra nessa. Não entra nessa. Ah, mas funciona. Tudo que funciona é de Deus. Amém? Não. Nem tudo que funciona é de Deus. Lembra? Moisés, quando foi fazer os milagres que Deus mandou fazer, os magos do faraó também faziam. Até a quarta vez, eles também faziam. Funcionava. Nem tudo que funciona é de Deus, mas tudo que é de Deus funciona. Não é porque você está indo num médico hindu, que está fazendo, que tem lá a medicina chinesa, medicina hindu, qualquer coisa nessa área, que está fazendo e está funcionando para você, que aquilo procede de Deus. Ok? Uma amiga minha cristã está piorando, porque para cristão piora. Usando florais de Bach. Se você for olhar lá no YouTube, no Google, você vai ver que tem fundo espiritual. Ah, mas está melhorando tal. Queridos, nem tudo que funciona é de Deus. A constelação familiar parece a resposta para todos os nossos problemas. E ela funciona muito rápido. Funciona muito rápido. E não adianta só pegar o que funciona. É como você pegar um bombom que por fora de chocolate é envenenado e por dentro está puro. Você raspa o veneno e come o que está dentro. Não adianta. Você não pode pegar só o que funciona. Tem trevas, com cara de trevas, escrachado. Você não vai num terreiro de macumba, eu sei. Mas tem trevas com cara de luz, que é para te enganar. E o ocultismo disfarçado de desenvolvimento pessoal é uma linha bem tênue, bem fina entre o espiritismo e o desenvolvimento pessoal. E o misticismo. O que é misticismo, queridos? Você tem que ficar esperto com isso. Crente não faz constelação familiar. Tem um monte de coisa que crente não faz e está fazendo. Tem um monte de coisas que os cristãos estão se envolvendo aí sem questionar. O diabo enriquece também. O diabo dá sucesso também. Ele também imita curas. E ele não brinca de ser diabo. Você precisa ficar atento. Toda pessoa que tem raiz de amargura é alvo contínuo do ocultismo disfarçado. Deus quer te libertar, quer te curar. Quem já ouviu uma frase assim, que a unção que você honra é a unção que você atrai? A unção que você honra é a unção que você atrai. Não é verdade isso. Eu posso honrar muito a unção da Fernanda Brum, mas eu vou cantar igual a Fernanda Brum algum dia, gente. Não vou atrair isso para mim. Quem quer me ouvir cantar agora para saber se eu canto igual a Fernanda Brum? Ah, Maria, te amo. Depois eu vou te dar um beijinho. Você não vai gostar. A unção que você serve, não é a unção que você honra. A unção que você serve, a unção que você atrai. A unção é espiritual. Então, quando você serve uma unção, você entra debaixo da autoridade daquela unção. Então, vamos lá. Quando você começa a seguir e servir uma autoridade, você está atraindo para você o mundo que ela serve. Por exemplo, quando você vai num terapeuta, e você nem imagina que aquele terapeuta, ele serve ao espiritismo, ele serve às trevas,
Você entrou no consultório dele, você sentou lá, você está sendo ministrado por ele, você está debaixo da unção daquela pessoa. Então você vai receber aquilo que aquela pessoa tem como unção na vida dela, seja trevas ou seja luz. Está entendendo? Você se coloca debaixo da unção. O que faz a constelação familiar ser tão eficaz? Porque ela fala sobre honra aos pais. É sobre honrar os pais. Mas a Bíblia não fala sobre honrar os pais. Aqui. A Bíblia fala que se você não honrar os pais, vai ter consequências. A constelação fala sobre a honra aos pais, fala assim: se você honrar os pais, você vai prosperar. Você vai ter sucesso. A sua intenção é errada. Quem aqui acredita que basta ter boas intenções? Uzá, quando estava transportando a arca de Deus, lembra? Davi estava transportando a arca de Deus. Os bois tropeçaram, a arca ia cair. Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Uzá queria fazer alguma coisa errada? Ele tinha boa intenção. O que Deus fez com ele? O que Deus fez com ele? Matou. A Bíblia fala, Deus matou Uzá. Então não basta ter boa intenção. Mas Deus sabe a intenção do meu coração. Você já usou isso? Deus sabe a intenção do coração. Isso não vai te livrar. Isso não vai te livrar. Você pode estar dentro de uma igreja por uma vida toda, sem achar que precisa se consertar com Jesus. Você pode passar uma vida toda na igreja sem se expor à palavra de Deus. Você não come a palavra com fome, disposto a ser limpo. Deus quer nos levar a um novo tempo de liberdade e libertação. Dia 2, nós vamos fazer aqui na igreja com os líderes. Nós vamos fazer um tempo de nós estarmos pedindo perdão por todas as coisas que nós trouxemos do mundo, que nós trouxemos das trevas para essa igreja. Nós vamos pedir perdão como igreja e individualmente também nós vamos pedir perdão. E vamos expulsar da nossa vida toda infestação demoníaca que nós atraímos por nós por causa dessas coisas. Eu me envolvi com desenvolvimento pessoal, eu quase fiz constelação familiar. Tudo que tira Deus do centro. Tudo que tira Jesus Cristo do centro. Se Jesus Cristo não é o centro, não é de Deus. Não foi a nova era que inventou a vida abundante. Nem foi a constelação familiar que inventou a honra aos pais. Isso é bíblico. Porque eu comecei falando com vocês sobre Deus nos tirou de lá, mas eu não tenho que ficar olhando para lá de onde Ele me tirou. O meu alvo é aqui, ó. Ele está me levando para uma vida abundante. Ele quer que eu tenha vida abundante. É dessa forma que eu tenho que ser. E se a tua vida como cristão não tem sido assim, você precisa começar a comer a palavra de Deus com fome. Uma mulher ouvindo o programa de rádio, isso John MacArthur falando, certo? Uma mulher ouvindo o programa de rádio, era um psicólogo cristão. Ela pegou e telefonou para a rádio para fazer uma pergunta. Ela falou o seguinte: olha, eu sou cristã, sou evangélica, mas eu tenho um problema e eu não consigo me libertar. Quando eu fico muito ansiosa ou muito triste, ou eu vou comer demais, ou eu vou querer ter relação sexual com qualquer um que eu encontrar. E eu não consigo me libertar disso. O que eu faço? O psicólogo falou assim: me conta como era o seu pai. O meu pai era ausente, ele nunca estava presente. Me fala da sua mãe. Me fala dos seus avós. Fala, olha, o problema não era você. O problema é os seus antepassados. Você precisa perdoar os seus pais. E ter se você sentir de extravasar, extravasa. Ou você pode mascar um chiclete, alguma coisa assim. O John MacArthur falou assim: se ela senta num gabinete pastoral, eu vou falar: minha querida, você nunca foi crente na vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelo que você tem feito. E você tem que vir diante de Deus em arrependimento profundo, senão você está eternamente perdida. Eu estou com um cliente que ele tinha explosão de ira.
Ele tinha explosão de ira. Ok. Daí, teve uma hora que eu falei assim, a esposa dele não está trabalhando, eu não estou trabalhando com ela. E eu falei, olha, mas o seu caso dá para resolver. O seu caso é fácil, nós precisamos trabalhar essa e essa área. São coisas fáceis de serem resolvidas, também em oração, em arrependimento, isso pode ser resolvido. Ele falou assim, puxa, que diferente a sua abordagem, porque a minha psicóloga que eu fiz há uns 5 anos atrás, falou assim, olha, você era feliz até antes de casar, a sua esposa é tão diferente de você, separa dela, você vai ser feliz de novo. Eu não estou mais lá, eu não vivo mais no pecado, eu também não quero ficar nesse deserto aqui, olhando, me distraindo com tudo que passa, que o mundo atrai. Eu quero estar transportada, eu fui transportada para o reino do Filho do amor de Deus. Como que eu vou fazer então? Toda noite, na hora de dormir, eu sempre falo, Senhor, tudo que aconteceu no dia de hoje, eu faço um ramalhete e dou glórias ao Senhor. A glória é toda tua. Nada que aconteceu foi glória minha. Também, meu Deus. Aí eu faço uma coisa que eu chamo de verificação do eu. Senhor, se eu pequei de alguma forma e eu não sei, eu não percebi, sonda o meu coração. Salmos fala isso. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Vê, Senhor, se de alguma forma eu tenho andado de um jeito que o Senhor não se agrada. E me guia pelo caminho eterno. E aí eu vou desfrutar de novo da vida abundante que Deus me deu. Se você é uma pessoa que anda angustiada, que anda aflita, que anda triste, que anda cheio de perturbação, de ansiedade, tem resposta na palavra para tudo. E se em algum momento você foi buscar solução lá fora no mundo, você precisa se arrepender e voltar para o caminho de Deus. Foi o que nós fizemos, Senhor, e que nós vamos fazer no dia 2 como igreja. O centro, o Mateus me perguntou, qual vai ser o tema da palavra que você vai ministrar? Eu falei, olha, o tema é sobre infiltrados ainda. Sobre coisas que possam ter se infiltrado na igreja ou na sua vida. E você usou aquilo sem saber que aquilo não era de Deus. Aquilo era contaminado pelas trevas. Era contaminado. O Pietro, de novo, né? Diz que o Pietro, no dia que eu apresentei essa imagem, ele falou, mamãe, tem uma ovelha ali que ela não tem cara de ovelha, ela tem cara do mal. Ela tem uma cara do mal, mamãe. Foi porque ela não é uma ovelha, ela é um lobo. Ela está ali infiltrada, ela está enganando. Mas não parece que está ali, tudo no meio ali, tudo certinho ali? Queridos, você não é o ponto fraco de Deus. Ele enviou Jesus para salvar você. Ele te amou tanto, Ele te amou tudo. E Ele gosta de você. E Deus, quando olha para você e Ele vê que você está sendo sincero com Ele, Ele gosta de você. Ele gosta da tua companhia. Mas você tem que entender o seguinte, você não é a última bolachinha do pacote. Sem Jesus, você não pode nada. João capítulo 15 fala, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada. Sem Ele é deserto, sem Ele é contaminação, sem Ele é tristeza, sem Ele você vai afundar. Igreja é lugar onde nós cultuamos ao Senhor como igreja, nos reunimos como corpo. E Deus, o Deus que nós servimos, é Deus que opera milagre o tempo todo. O Deus que nós servimos é Deus que opera milagres o tempo todo. Queridos, isso parece que você não está percebendo a dimensão, a grandeza desse negócio. Deus quer estar operando milagres na tua vida o tempo todo. Não é só quando você precisa de um emprego. Não é só quando você precisa de uma cura. Ele é todo poderoso, é El Shaddai, é o grande rei, o Senhor, o eu sou. Esse é o Deus que nós servimos. Se você acorda num dia, você está meio nebuloso, o dia está cinza, Ele quer reverter isso. Mas Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Aqui
nesse curso tem um estudo de caso que a gente faz do começo ao fim. É um caso da Maria. É o caso da Maria, não é você, Maria? A Maria é o caso que nós estudamos o tempo todo lá. É o seguinte: a Maria quer divorciar do Antônio. E tudo que ela vai falando, ela tem razão. Realmente o Antônio é um problema. E à medida que nós vamos avançando na palavra, nós vamos percebendo que o problema é a Maria. Queridos, se você que foi tirado, arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho, do amor de Deus, e ainda não está vivendo a altura disso, então o problema é você. Assim como eu estava naquele dia chorando, indignada com os desaforos do Ronaldo no meu casamento, e quando eu me deparei com a palavra, eu falei: o problema sou eu, o problema é você. Deus quer te transportar. Ele quer que você viva uma vida abundante nele, com ele, por ele, para ele. Tudo é dele, tudo é com ele. Quero fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que está na igreja a vida toda, sem nunca se questionar se você está alinhado com Jesus do jeito que ele quer? Você se questiona? Senhor, eu estou alinhada, estou vivendo como o Senhor quer? Porque tudo não tem a ver de você ser uma pessoa melhor. Não é sobre isso. Cristianismo não é sobre isso, sobre você ser uma pessoa melhor. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Tinha um senhor de 85 anos que fazia aconselhamento comigo, e ele era muito neurastênico, ele tinha TI, ele tinha muita explosão de ira, 85 anos, perdeu tudo na vida. E um dia ele andando lá no centro de Campinas, ele entrou numa igreja que estava aberta, ele estava muito mal naquele dia, e o pastor falou para ele assim: meu irmão, você já recebeu Jesus como Salvador? Ele: já. Então você é uma nova criatura? Sou. Então seja uma nova criatura. Seja uma nova criatura. Você recebeu o poder em Jesus para destruir as obras do diabo na tua vida. Você não precisa de qualquer pessoa que faça isso, de qualquer método que faça isso. Você tem Jesus, e o Espírito de Deus mora em você para te fazer uma nova criatura. O pastor pregou falando sobre o sacrifício de Jesus, a doutrina da substituição, a doutrina da justificação. Você foi justificado, e ele diz também que ele te tornou a justiça de Deus em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, mesmo quando a luta é grande, mesmo quando nós sofremos perdas, mesmo quando está muito difícil. Ele nos faz mais do que vencedores, e ele faz todas as coisas acabarem cooperando para o nosso bem. Nele, por ele e para ele. É nele que nós somos feitos a justiça de Deus. Um dia eu estava orando, pedindo perdão para Deus por algo que eu tinha feito, e eu comecei a falar: Senhor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, Senhor, por favor, por favor. E eu ouvi Deus falando comigo assim: o que você está fazendo? Eu estou te pedindo, por favor, me perdoa. Eu falei: mas precisa falar comigo assim? Só pede perdão, eu recebo o seu pedido de perdão, eu te perdoo, eu te torno limpa de novo. Só isso. Ah, tá bom, Senhor. Eu já me senti tentada algumas vezes de chegar lá e falar de novo: por favor, por favor, por favor. O que você está fazendo? Você foi feito a justiça de Deus. Nele. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, te dar a glória, a honra e o louvor pertencem ao Senhor, e que o teu Espírito esteja tratando no coração de cada um, Pai. Onde houver
houver sutileza do engano, onde houver sutileza de Satanás na vida das pessoas aqui, que o Senhor esteja revelando, Pai. Que o Senhor esteja trazendo à luz, trazendo à tona, e que haja arrependimento, Pai. Que o sangue do Cordeiro venha limpar, purificar, e essa pessoa, Pai, possa andar, Pai, andar na luz. Que essa pessoa, Pai, foi transportada para o reino do Filho, do Teu amor. Que essa pessoa ande em vitória, para frente, não olhando para trás. Em nome de Jesus. Nenhum mal sucederá a nenhum deles, nem praga alguma chegará até a casa deles, mas antes a bênção do Senhor é sobre todos, é sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Adore ao Senhor, e nós estamos